Você conhece a escritora Fabiane Guimarães? Se não conhece, vai conhecer agora. O livro dessa semana é Apague a Luz Se For Chorar, de Fabiane Guimarães. Gente, eu não conhecia essa escritora. Eu conheci através desse livro, porque uma amiga me emprestou esse livro e eu amei. Eu não sei se ela tem outras obras, creio que não. Eu acho que esse foi o primeiro romance dela, mas eu particularmente gostei muito desse romance, tá? A história, ela é ambientada ali em Brasília, né? Em boa parte é em Brasília, algumas são no Rio de Janeiro também, e ela vai focar em dois protagonistas, que são a Cecília e o João. Então cada capítulo vai contar a história de um deles, que são histórias paralelas. O João, ele é um homem que é pai solteiro, porque ele foi abandonado pela mulher, pela mãe do filho dele, e ele cria um filho que tem uma deficiência, e aí ele passa por diversas situações e ele começa a ter que fazer algumas coisas meio que erradas para poder conseguir dinheiro, porque ele quer fazer uma viagem com o filho dele para conseguir um tratamento para o filho dele no exterior. Então ele está disposto a tudo. Já a Cecília, ela volta para o estado dela, né? Volta para Brasília, ela não mora em Brasília mais, mas ela volta para lá, na verdade, para uma cidadezinha de interior onde os pais estavam morando, porque os dois pais morreram ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora. E aí ela volta para essa cidade por conta do enterro e tal, só que ela acha muito suspeito isso, sabe? E aí quando ela volta para essa cidade, ela consegue reunir alguns elementos que vão surgindo que fazem com que ela suspeite ainda mais e pense assim, eu acho que esse negócio não foi natural, não. Tudo bem que eles eram idosos, tudo bem que um tava doente e a outra também tinha problema do coração, mas não sei, tem algo cheirando mal aí. E aí os capítulos, né, a história, ela vai se intercalar com partes focadas na Cecília, partes focadas no João. Eu particularmente gostei muito mais dos capítulos da Cecília. Eu não consegui me apegar ao João, mas enfim, questão pessoal. E ao longo da história, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre a história da Cecília, sobre a história do João. O final é surpreendente, sim, temos um spoiler aí bem grandioso, mas também é uma história muito tocante, principalmente na parte da Cecília, né, em relação ao luto que ela está enfrentando, em relação à relação que ela tinha com a família dela, como ela está tendo que lidar com isso agora. E eu acho que é um livro que vale muito a pena de ser lido. Eu só vou fazer um comentário, tá? Quando você pega o livro, na orelha do livro tem um comentário sobre do escritor Rafael Montes, falando sobre a Fabiane Guimarães. Ele fala o seguinte: ela é a Isabel Allende do Cerrado. Calma, não é pra tanto também, tá? Não estou dizendo que ela não seja uma boa escritora, ela é ótima. Inclusive, acho que se a Fabiane, né, lançar outros livros, eu vou ler esses livros porque eu gostei gostei da experiência com esse. Mas daí dizer que é Isabel Allende, aí eu já acho que é um pouco pesado demais, viu, Rafael? Acho que você se empolgou um pouco aí nessa descrição. Até porque a Isabel Allende também ela usa muito literatura fantástica, que é uma coisa que não tem nesse livro, tá? Mas enfim, só um breve comentário aqui. Bom, o livro, a história de Apague a Luz Se For Chorar, é uma história muito emocionante, é muito rapidinho, o livro ele é bem curtinho, você lê assim em 1, 2 dias no máximo, tá? Se você tiver tempo em um dia mesmo você consegue ler. É uma linguagem muito fácil de entender, muito fluida, uma história envolvente, porque você fica até o final querendo saber o que foi que aconteceu com os pais da Cecília. O João, nem tanto, o João é um pouco dispensável, mas a Cecília é extremamente importante. E o final é bem surpreendente, isso eu posso garantir pra vocês. Antes da gente ir pra parte com spoilers, eu só quero lembrar a vocês que dia de terça-feira o vídeo sai no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário, e dia de domingo sai aqui no canal do YouTube, mas aqui é com spoilers, tá certo? Se você não quiser ver os spoilers, ou você para o vídeo agora, ou então você assiste no Instagram, ou então no TikTok, tá? E também lembrar pra vocês curtirem, compartilharem, comentarem, se inscreverem no canal, porque aqui tem muitas resenhas. Tem resenhas de livros mais dramáticos, mais românticos, mais de suspense, mais de terror, enfim, tem vários estilos. Vamos começar com os spoilers, vamos lá. Eu falei aqui no início que eu gostei muito mais dos capítulos da Cecília que do João. Eu não gostei do João. Eu não senti afinidade nenhuma por ele, tá? No começo eu fiquei, poxa, que barra, deve ser realmente muito difícil você ser pai de uma criança que tem esse problema, que é o problema do filho dele e tal. Mas mesmo assim eu não consegui sentir
Eu não sei, não me conectei com o personagem. Já a Cecília não, eu adorei. Mas quando eu vi os capítulos do João, eu confesso que eu li assim na má vontade, tá? E o João, ele trabalhava no centro de zoonoses. Eu não sei se foi isso que também mexeu muito comigo. O fato de que ele trabalhava no centro de zoonoses e ele estava acostumado a matar animais, né? Animais que estavam lá no centro de zoonoses, cachorros, gatos. E ele fala disso com uma frieza assim tão grande, que eu acho que isso também influenciou muito para eu ter um rancinho assim do João, sabe? Essa frieza. Eu sei que faz parte do trabalho dele, mas não me deu, não rolou com o personagem do João. E as coisas erradas que eu disse que ele vai fazer é porque ele começa a sequestrar cachorros de pessoas ricas para que as pessoas que estão pedindo recompensa, né, as pessoas pedem recompensa, aí ele devolve o animal e recebe a recompensa. Parece coisa sei lá, desenho animado, né, de série de comédia. Eu achei isso meio... Mas eu confesso que durante o livro inteiro eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo dele matar esses cachorros. Eu confesso que eu fiquei com medo, porque ele tinha uma frieza tão grande e eu achava ele tão frio na hora de falar sobre esses animais que eu fiquei com medo de que ele fosse fazer alguma coisa com eles e tal. Só que ele não fez, né? Graças a Deus isso não aconteceu. E já na Cecília, a Cecília era a personagem mais humana possível e imaginável. Só que quando ela chega lá, né, na cidade dos pais dela, nossa, suspeitíssimo. Tudo bem, o pai dela estava doente, mas a mãe dela, eles morreram no mesmo dia, na mesma hora, né? E aí quando a vizinha fala, não, tinha um homem que estava andando aí na casa dela esses dias e a tua mãe disse que era sobrinho. Aí ela, sobrinho? Mas eu não tenho primo. Minha mãe não tem sobrinho, que história é essa? E ainda pra completar, aparece um boy lá dizendo, oi, eu sou teu irmão, tudo bom? E aí, vamos dividir a herança? Aí ela, que, cara? Oi? E daí vai ter aquela questão de quem é esse cara? Ele é meu irmão mesmo ou não é? Desde o início, inclusive, eu achei que ele era mentiroso, mas na verdade ele não era. Ele era mais ou menos mentiroso, né? Ele mentiu em alguns aspectos, mas de fato ele era realmente um filho fora do casamento do pai dela, de fato ele era irmão dela, e não, ele não era o cara que estava andando antes lá. E é aí que a gente vai para o plot total, que é quando a gente descobre lá no finzinho que quem matou os pais da Cecília foi o João, porque ele foi contratado para isso, né? O pai da Cecília foi atrás, o pai e a mãe, né? Os pais da Cecília foram atrás do João, porque sabiam que ele trabalhava no centro de zoonose e tal, ele estava acostumado a usar determinados produtos que faziam, né, pra matar, né, o animal. E aí eles resolvem contratar os serviços do João. E o João, nossa, pelo amor de Deus, gente, isso é um crime. Só que eles oferecem dinheiro pro João. E o João tava precisando de dinheiro, né? E aquele negócio de ficar sequestrando cachorrinho pra devolver, até que dava dinheiro, mas era muito mais trabalhoso, né? Era mais trabalhoso, não ia ser tão rápido, não ia ser tão efetivo. E aí ele aceita. Confesso eu que o tempo todo no livro eu achava que o João era o ex-marido da Cecília. Acho que foi intencional da escritora, né, que a gente pensasse isso. Porque o tempo todo ele fala de uma ex que trabalhou com ele no centro de zoonoses e o tempo todo ela fala de um ex que também era veterinário. Aí você pensa, são eles dois? Só que aí vem o plot do plot, porque não é o plot que você esperava, é um outro. Eles não se conhecem, tá? A autora fez a gente pensar nas entrelinhas que talvez eles fossem conhecidos, mas eles não se conhecem, mas eles têm essa conexão, que é o fato do João ter sido contratado para executar os pais, executar uma palavra tão forte, né? Mas enfim, foi para isso, os pais da Cecília. E aí, né, gente, eu gostei bastante desse plot, mas, repito, não gostei muito do personagem do João, gostei muito do personagem da Cecília, inclusive eu acho que esse livro teria sido mais interessante se ele tivesse focado apenas na Cecília. Não sei, longe de mim querer estar ensinando para a escritora o que é que ela tem que fazer, mas eu sinceramente acho que se o livro fosse apenas focado na história da Cecília, ele seria muito mais legal. Ah, mas o João foi importante na morte dos pais dele. Sim, mas ele podia ser um personagem que aparecesse depois. Ele não precisava estar lá na história desde o começo, pelo menos assim, na minha visão, né? Mas, enfim, fica aí o meu desabafo. Outra coisa que eu também achei que foi o ponto alto do livro é quando a Cecília lê a carta que a mãe dela escreveu para ela, né, antes de partir. Gente, é o auge do livro porque é linda. A carta é linda, é de um
primor, uma coisa assim incrível. Tem até um trecho que eu anotei aqui, eu vou ler pra vocês, tá? Em que a mãe dela fala na carta que ela diz o seguinte: no fim das contas, descobriríamos, seja em uma estalagem na Escócia ou um iglu no Alasca. Há no mundo uma canção tocada desde o início dos tempos, que se repete a intervalos regulares, sem que a gente se dê conta. Ela começou em nós até passar por você, por todos os seus amigos e amantes, aqueles que você conhece e os que nunca conhecerá. É só essa vontade de viver que nos mantém vivos, seguindo o compasso, os acordes desta canção particular dos dias. Não há nada de absurdo em querer ficar surdo para a música da vida. É meio que ela explicando para Cecília porque é que para eles estão desistindo, né? Eles estão desistindo da vida e por que isso faz sentido. E na explicação dela meio que faz sentido mesmo. E eu achei muito bonito, eu achei a parte mais tocante. Inclusive a Cecília, ela fala que quando ela era criança ela tinha um medo muito grande dos pais dela morrerem, porque quando ela nasceu eles já eram mais velhos, então ela foi uma criança que ela cresceu com medo de perder eles a qualquer momento, porque eles não eram tão jovens quanto os pais, os coleguinhas dela e tal, então ela sempre tinha esse receio. E isso me deixou muito reflexiva, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe? Sobre como o fato de você ser uma mãe ou um pai mais velho pode causar uma certa preocupação no filho. Porque na Cecília causou. E com toda razão, né? Tipo, eu entendi o ponto dela. Apesar de que não aconteceu nada demais, mas eu entendi o ponto dela. Mas sim, o auge mesmo do livro é esse momento da carta que tem lá no final. Mais uma vez eu repito, não é Isabel Allende. Calma, Rafael, por favor, tá? É muito bom, mas Isabel Allende também já foi too much, né? Vamos com calma aí. E apesar do João, é uma história muito boa. Apesar do João, que eu achei desnecessário, a Cecília, o drama da família dela, o suspense de quem era o cara que ia na casa da mãe dela, dos pais dela, que inclusive você já deve ter deduzido, era o João, né? O João que foi lá e foi apresentado como sobrinho pra vizinha, né? Então, essa parte eu achei bem interessante. Então, o nosso livro da semana é Apague a Luz se for chorar, de Fabiane Guimarães.